Sejam bem-vindos então, essa é a nossa live número 218, nossa live noturna dessa segunda-feira, e hoje a gente vai falar de um tema que esteve presente no retorno das minhas lives aqui, na live número 200, que foi uma live onde a gente falava sobre a prece do caipira, e lá a gente abordou um tema, né, que foi bastante comentado assim comigo em relação àquela questão da humildade sem perder a coragem, né, era mais ou menos o tema central daquela live. E aí eu percebo assim que existe uma grande confusão em relação a essa palavra humildade, né? Por isso que eu fiz questão de falar naquela live sobre a questão da humildade acompanhada da coragem. Por quê? Porque esse tema, essa palavra humildade, muitas vezes ela vem acompanhada de uma certa confusão, que nada mais é do que um acovardamento. E aí as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa muito nobre, né? Olha, veja como eu sou humilde, né? Eu perdoo as pessoas que me fazem mal. A gente não pode confundir humildade com acovardamento, né? Por exemplo, você abrir mão do seu direito civil, né, por confundir que isso se trata de humildade, é uma grande confusão. A gente não pode confundir as coisas, né? Desde as coisas maiores até as coisas mais simples do nosso cotidiano, né? Então imagina, você chegou num restaurante e aí você está pagando por aquele consumo ali, por aquele bem que você vai consumir, e aí você pede lá para a pessoa que está te atendendo, sei lá, um bife com batata frita, só para a gente pegar como exemplo. Aí chegou na hora de te entregarem aquele prato que você pediu, chegou ali um bife, mas com batata assada, e você tinha pedido batata frita. Ah, não, como eu sou muito humilde, então agora eu não vou reclamar, né? Então deixa, né? As pessoas erram mesmo. Olha, é que é muito simples, você não precisa deixar de ser humilde para falar, olha, não foi isso que eu pedi, eu gostaria que voltasse lá e trouxesse aquilo pelo qual eu estou pagando, aquilo pelo qual eu pedi. Então, às vezes, se esconder atrás de uma fraqueza para dizer que é humilde, né? Porque aqui é só um exemplo do dia a dia rotineiro que eu estou dando, né? Mas muitas vezes isso vem disfarçado também de um acovardamento, né? A pessoa ela se torna um covarde e está ali dizendo que é humilde, né? Não luta pelos seus direitos sequer, não luta para proteger aqueles que estão sob os seus cuidados, né? Então é isso que a gente não pode confundir, né? A humildade não anula de forma alguma a força, a coragem que precisa estar presente, né? A virtude da fortaleza que precisa estar presente na nossa vida para a gente poder viver minimamente de uma forma digna, né? Sendo justo, inclusive, muitas vezes, para defender aquilo que é certo, né? Para defender aquilo que é certo, a gente precisa de uma certa força que não tira de forma alguma a nossa humildade, mas não faz com que a gente seja covarde e fique se escondendo atrás de um certo discurso, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, não, é porque eu perdoo, né? Porque eu sou uma pessoa muito nobre, a gente precisa entender o seguinte, né? O perdão, ele está intimamente ligado à força que você tem. Quando é um perdão que vem assim do tipo assim, não, eu estou na verdade me acovardando, isso não tem nada a ver com perdão, né? O perdão não pode ser feito por alguém que está de baixo para cima, por exemplo. O perdão ele só é nobre quando realmente, né, tu tá ali olhando de uma situação em que tu poderia causar algum mal para a pessoa por não poder perdoar ela, e aí sim, com nobreza, tu olha para aquilo ali e aí tu perdoa, mas esse perdão vem acompanhado de algo que talvez seja muito mais importante, que é o não julgar, né? O não julgamento, porque tu olha para aquela pessoa que está te causando mal e não é que tu virou um monge simplesmente, né? Que você não ficou incomodado com aquilo ali, né? Você não viu que aquilo ali foi de uma certa forma alguma injustiça cometida contra você. Você olha simplesmente para aquilo ali e aí, ao invés de ter esse movimento de humildade, não, veja, eu sou uma pessoa muito nobre, então eu vou ficar aqui, eu sou humilde, então eu perdoo essa pessoa. Isso não tem nada a ver com perdão, isso não tem nada a ver com humildade, isso é acovardamento. A nobreza verdadeira de um perdão bem dado, ele só existe no momento em que tu vê alguma pessoa cometendo algum mal para você e você consegue não julgar por dizer o seguinte, poxa, podia ser eu no lugar dessa pessoa. Dependendo da forma que eu fui criado ou interpretando as situações do cotidiano do dia a dia, talvez fosse eu esse filho da puta que está cometendo esse mal. Então, graças a Deus que não sou eu, cara. Graças a Deus que não sou eu que estou cometendo esse mal.
não vou fazer nada, simplesmente eu vou tocar minha vida, não há nada que eu possa fazer. Mas isso não significa não se posicionar se fingindo de humildezinho, isso é acovardamento. O perdão, ele só é nobre quando é dado de cima para baixo, quando você realmente olha aquela situação, poderia revidar e fazer algum mal para aquela pessoa, e aí você resolve não fazer porque simplesmente você sabe que a outra pessoa está vivendo uma vida que é indigna, e aí você deixa ela em paz com a vida dela e segue a sua. O perdão não é aceitar de volta, conviver com aquela pessoa que te cometeu aquele mal, né? Isso é outra coisa que é muito confundida. Você simplesmente se afasta, mas você não fica guardando aquela mágoa e aquele rancor, né? Porque você sim tem uma dignidade e uma nobreza para poder dar perdão, senão é só coisa da boca para fora, você não perdoa coisa nenhuma, você só está se fingindo de humildezinho, mas você continua sendo um fracote, você está confundindo, né, humildade com subserviência, com fraqueza, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que se pede muitas vezes numa situação não é você não perdoar, né? Poxa, quem que vai dizer, por exemplo, para alguém que sofreu de repente um tipo de prejuízo gigante, né? Algum tipo de ofensa, algum tipo de injúria, para dizer, poxa, não, você precisa perdoar a pessoa, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa e saber que é difícil. Agora, o que às vezes a situação pede não é não perdoar, é simplesmente não julgar. Se você não julga porque sabe que do outro lado tem outra pessoa e que o mundo é cheio de pessoas que estão por aí fazendo mal, simplesmente você sabe que a vida é assim desde sempre. Você vai se vestir o máximo de prudência que você puder para não cair em cilada, para não cair em armadilhas, mas você vai seguir sua vida sabendo que muitas vezes vai ter aquela pessoa injusta que vai ali e vai te passar para trás, ponto. Você não vai ficar guardando mágoa nem nada, segue a sua vida e tira ela do seu caminho, pronto, é assim que se faz, né? Então busque não julgar, busque se fortalecer, busque trabalhar, busque estudar, busque ser forte, aí sim você se torna uma pessoa nobre, e aí você pode ser aquela pessoa realmente que dá um perdão por estar por cima, né? Então esse tipo de perdão acompanhado de uma falsa, né, humildade, ele na verdade não tem consistência, né? Então ele não existe, né? Sei lá, a gente vê isso muito de repente na vida dos adolescentes filhos, né, que agora, né, querem ficar julgando os seus pais pelas coisas mais absurdas, né? O moleque tem lá 14 anos de idade, ele não trabalha, não estuda, não faz nada da vida e fica, não, eu vou perdoar meu pai porque ele não me deu uma festinha de aniversário nos meus 14 anos. Porra, tu tá de sacanagem comigo, cara? Lá um pai precisa de perdão do filho porque ele não deu uma festinha de 14 anos? Tá de brincadeira? Porra, não pai, eu te perdoo porque daquela vez que você não me deu uma festinha de 14 anos. Poxa, que inversão de valores a gente está vivendo. Não tem nada mais asqueroso do que alguém que só dá despesa querer olhar para alguém, né, que não dá com esse ar de superioridade, como se o mundo devesse alguma coisa para aquela pessoa que não está gerando nada, né? Você já ouviu um post que foi que eu gostei muito, né, de uma pessoa postou o seguinte: sabe qual é a diferença de um menino para o homem? É que um gera boleto e o outro paga boleto, né? Então o gerador de boleto lá pode ficar perdoando aquele que paga os boletos. Vocês não percebem que tem uma inversão de valor aqui, né? É o moleque ali, né, o adolescente de bigode, né, que acha que pode ficar julgando os seus pais que estão lá pagando os seus boletos que são gerados por ele. Mas que loucura que a gente está vivendo nesse momento, né? Então vamos parar com isso, né? Então, a gente precisa se colocar minimamente numa hierarquia, no lugar, e entender os absurdos e as bizarrices que a gente está vivendo, né? Então, poxa, vai ser gente, né? Para de ficar julgando os outros, né? Vamos trabalhar direito, vamos buscar essa força, vamos buscar ser útil na vida, e aí, sei lá, poxa, aí tu vai de repente chegar num momento, né, que tu deixa de ser aquele adolescente de bigode ali, ridículo, fica cobrando os seus pais por algo que os seus pais não tiveram condições de dar, e aí, sei lá, aí de repente tu vai começar a ter tua vida, tu vai começar a pagar tuas contas, tu vai começar a ter teu próprio trabalho, aí sim, de repente tu vai começar a falar sobre isso, né, sobre perdoar alguém ou sobre deixar de perdoar. Por enquanto tu só é um julgadorzinho de merda que não tá nem pagando as suas próprias contas e querendo apontar o dedo para aqueles que estão ali muitas vezes se matando para poder gerar as necessidades básicas da tua própria vida, né? Então não caia nisso, né? Outra balela também, né, já que o tema é perdão, é a história do auto-perdão, né? Esses jargões que a gente fica ouvindo por aí, né? Que é só uma figura de linguagem muitas vezes ridícula, né? Ridiculona, né? Ou seja, né, eu preciso me perdoar, eu preciso ter um auto-perdão.
Gente, vocês não conseguem entender que isso não tem como se encaixar? Como que vai existir um auto-perdão, né? Como que para pensar comigo. A pessoa, para ela fazer esse auto-perdão, para ela se perdoar, como dizem por aí, precisa acontecer o seguinte: a pessoa ela precisa ser o réu, ela precisa ser a vítima, ela precisa ser o juiz e ela precisa ser o promotor. Tudo na mesma pessoa, né? Quando ela vem com essa história, não, eu preciso me perdoar. Mas que loucura é essa? Né? A gente está vivendo na vida, né? A gente nasceu, a gente vai morrer, e nessa linha do tempo a gente vai estar ali aprendendo, cometendo erros, né? E às vezes suportando o erro que as outras pessoas cometem com a gente, e a gente segue. Agora que loucura, eu mesmo me perdoo. Você não tem como se perdoar. Ou é alguém que você causou algum mal que vai perdoar você, ou é o próprio Deus. Se tu acredita, se tu tem fé, se tu tem religião, tu vai pedir perdão para ele, para aquele que precisa te perdoar porque tu ofendeu ele. É simples, não é eu me perdoo. Então tu é o réu e tu é o juiz ao mesmo tempo. Mas que loucura é essa? Isso é uma figura de linguagem também que não cabe. É que nem querer falar assim, ó, o quadrado redondo. Por mais que você tente se esforçar, não existe quadrado redondo. Então não existe esse auto-perdão na prática também, não existe isso. Então vamos parar com isso, né? Para de julgar, né? A melhor coisa que a gente faz é parar de ficar julgando os outros, e aí dessa forma não vai precisar mais perdoar ninguém. E quando acontecer algum tipo de situação em que você precisar realmente perdoar alguma pessoa, vai ser com nobreza, porque realmente você olha e entende que do outro lado existem pessoas que foram criadas de uma outra forma, que têm um outro tipo de crença, que estão por aí realmente fazendo mal para as outras pessoas. Você olha para aquilo ali e diz assim, poxa, graças a Deus que não sou eu. Que bom que não sou eu que estou vivendo esse tipo de situação, porque talvez no mesmo contexto, no mesmo cenário daquela pessoa, eu também estaria ali cometendo esses erros, cometendo essas besteiras, tá bom? Então, esse foi um tema um pouco sobre perdão, sobre a gente não confundir humildade com fraqueza também, e que a gente lute pelos nossos direitos civis com coragem, né, com força, sem ficar se acovardando e chamando isso de humildade, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 218, espero que vocês tenham gostado. Amanhã estaremos aqui novamente de manhã para a nossa live 219. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.